esse evento que está dentro do Novembro Negro da UERJ, mas especialmente no programa de pós-graduação em filosofia, e por extensão feito um convite à graduação aos professores, registrar aqui a presença do professor Vitor, outros professores que liberaram suas turmas, a gente agradece. Claro que todo dia é dia de África, né? Da diáspora, então nós estamos em novembro, mas a UERJ ou as instituições em geral, até em respeito à Lei 10.639 de 2003 e a 11.645, obriga que os cursos, tanto o ensino fundamental, né, 1 e 2 e o médio, como a universidade, repense e reorganize seus currículos para incluir a história, a cultura, as formas de pensar, as epistemologias, filosofias dos povos, tanto africanos, afrodiaspóricos, como também os povos originários. E isso é um débito que as universidades, por extensão também a educação formal desse país, dá o racismo epistêmico, o racismo estrutural, né? Vem há muito, né? Negando, invisibilizando, apagando. Né? Aliás, o texto escrito por um professor que terminou a sua tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná, o Tiago Dantas, ele chama atenção para essa invisibilidade acadêmica da filosofia africana e afro-brasileira. Os estudantes aqui na UERJ, sabendo de uma disciplina outrora chamada de pensamento africano, e depois na avaliação e reforma do currículo passou a se chamar filosofia africana, uma eletiva, né? Então, juntamente com os estudantes, nós fizemos aqui 3 cursos, né? 3 semestres de filosofia africana, com a participação dos estudantes, e organizamos vários eventos, né? Trazendo grandes nomes da filosofia brasileira, o Anderson Flor, o próprio professor Basilélio Malomalo, que esteve aqui conosco no primeiro evento, lotando aqui esse auditório, né? há um tempo atrás, e também ofereceu um mini curso para a gente, e nesse tempo de ensino remoto também participou de tantas outras atividades conosco. A gente sempre agradece ao professor Basilélio Malomalo. Daqui a pouco a gente apresenta o lançamento deste livro dele, entre outros livros que ele já publicou, Filosofia do Mundo, né? Daqui a pouco a gente faz uma apresentação para você. O professor esteve aqui antes, né, conosco, oferecendo não só um mini curso, mas também uma palestra. Tivemos também a professora Aldipênia Freire Machado, tivemos o professor Eduardo Oliveira da UFBA, né? Enfim, outros nomes, o professor Marcos, né, da Unilab, o professor Basilélio, da Universidade, né, Luso-Africana, que tem a sede no Ceará e diversos campos, especialmente o campus da Bahia, em São Francisco do Conde, o campus dos Malês, né? Você tem mais de 800 estudantes africanos vindo de países de língua portuguesa, fazendo diferentes cursos aqui no Brasil, especialmente no caso da Unilab, aqui no Nordeste. E o professor Basilélio Malomalo, ele é do Congo, né? Congolês, e está no Brasil já há mais de 20 anos, né? Tem uma longa trajetória aqui no Brasil, mora em Salvador, né? Já há um bom tempo, e é professor na Unilab, né? Então é um prazer tê-lo aqui conosco, é um prazer, a gente agradece também vocês, tanto da graduação como da pós-graduação, de comparecer para esse momento, né? Só fazendo aqui uma observação, talvez não muito agradável, infelizmente a editora não mandou a tempo uma quantidade de livros para que o professor trouxesse para a gente. Então, quem tiver interesse, o livro custa praticamente R$50, né? Está disponível na editora Nandiala,
Nandiala, né? Que é uma editora de Minas Gerais, que editam livros ligados ao universo africano, afrodiaspórico no Brasil, de vários pensadores. Né? O professor Basilelli, inclusive, hoje acabou de finalizar um outro livro que ele vai editar, vai com uma outra editora que está sendo lançada, será lançado mais adiante. Então, é uma oportunidade. O professor vai conversar um pouco com a gente sobre o que é isso, uma filosofia africana, afro-brasileira, e depois ele vai entrar nas discussões, né, do seu livro Filosofia num Tudo, né, que ele reúne, obviamente, diversos artigos e textos e produções e outros textos que ele produziu em vista do próprio livro para estar aqui conosco. Só chamando a atenção aqui da formação, o professor Basilelli Malomalo nasceu na aldeia de Indumbi, da etnia nação Mongo-Nigéria. Ele vai corrigir depois a minha pronúncia horrorosa, né? Na República Democrática do Congo. É graduado em Filosofia pelo Instituto Filosófico São Francisco Xavier, de Mubi-Maí. É doutor em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, Unesp. É pesquisador do Centro de Estudos de Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora Negra, Cladim Unesp, da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano no Brasil. É investigador junto à cadeira da Unesco, Educação Transformadora, Democracia e Cidadania Mundial, da Universidade de Quebec, no Canadá, e fundador do Per Mintum, Escola Filosófico-Teológica Camita Africana. É membro da União de Nações, na plataforma Harmonia e Natureza da ONU, e atua como docente no curso de bacharelado em Humanidades e no programa de mestrado interdisciplinar em Humanidades do Instituto de Humanidade e Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab, em São Francisco do Conde, Bahia, Brasil. É líder do grupo Pesquisa África-Brasil, Produção de Conhecimento, Sociedade Civil, Desenvolvimento e Cidadania Global, junto ao CNPq, além de participar de diferentes grupos de filosofia africana e latino-americana, onde ele vem produzindo, né? E aí nos dá o privilégio de lançar aqui também o seu livro. Ele foi lançar na UFLA, o povo comprou o livro dele todo, né? Aí não sobrou para trazer, pediu a editora, mas não chegou a tempo. E ele pede desculpa a todos e a todos, mas quem tiver interesse, quiser adquirir, pode acessar o site da editora, tá certo? Agradecer mais uma vez a presença de todos. A gente vai ter aí a oportunidade de dar a palavra ao professor Basilelli Malomalo. Ele vai conversar conosco e depois desta conversa, que a gente está agora às 19h40, né? Então lá para umas 8h40, né? Ou até às 20h40 ele vai fazer a fala dele, a gente abre espaço e a gente espera terminar às 21h30, tá certo? Para também não atrapalhar o transporte de vocês, tá? Então uma salva de palmas aqui para o professor Basilelli Malomalo. Uma oportunidade, né, do curso de filosofia fazer uma discussão não só no movimento negro, mas no seu currículo, na sua prática. A gente tem, chegando o professor Júlio, muito obrigado também por liberar sua turma, seja bem-vindo, professor. Vários estudantes, tanto na graduação como na pós-graduação, têm pesquisado sobre filosofia africana, afro-brasileira, tanto no campo da educação como também em vários outros campos da filosofia política e outras áreas, né? Vamos ouvir, está presente aqui o professor João Rocha, né? Ele já está de máscara, avisando para a gente que o Covid voltou. Está o doutorando Walter, está o professor Manassés, da UFRB, muito obrigado.
e a todos e todas, muito agradecido pela presença. Professor, muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite, né? E aí eu quero agradecer ao professor Jorge, esse grande amigo, agradecer a cada pessoa que está aqui, né, para acompanhar essa fala minha, aos colegas professores e professoras que trouxeram as suas turmas aqui para estarmos compartilhando esse momento especial. De maneira particular, estamos no mês de novembro, não é? Mas mês de novembro de todos os dias para a gente. E quando a gente acorda, temos que pensar sobre nós e sobre a nossa realidade. Muito bem. Bom, isso aí eu acho que, iniciando ali, acho, em relação ao livro, né, quem tiver interesse depois, me procura no meu Instagram, Facebook, porque no que diz respeito à cota do autor, geralmente as pessoas estão pedindo autógrafo, é mais bonito, a gente coloca a palavra, encaminha correios, né? Então temos a oportunidade. Nesse momento também eu estou articulado para outro livro que vai sair. Talvez saia amanhã, depois amanhã. E é quase recorte desse aqui, mas é sobre de novo filosofia do tudo. Essa plataforma aí, né? Direitos e deveres no despertar da consciência biocósmica. Estou usando o termo biocósmico, como também tem outro texto meu que eu falo de direitos biocósmicos, assim por diante. Ok. Bom, então, eu acho que a gente conversando, professor Jorge, a ideia foi de situar um pouquinho o que estou entendendo sobre a filosofia africana, do outro lado, o que a gente está escrevendo, né? Propondo também a nossa proposta filosófica, não é? Isso que eu vou tentar fazer aqui. Eu pedi esse mapa que está aqui, porque esse é importante a gente se situar, da fala, né? Quando a gente fala da filosofia africana, tem que entender uma filosofia produzida num continente e fora do continente. Tá? Então, a filosofia africana produzida no continente, depois ela vai se espalhar no mundo, mas esse expansão, eu estou mais ligado especialmente aos processos de tráficos transatlântico, mediterrâneo, saariano, não é? Porque houve outras rotas. Agora, o tráfico através do Saara, mediterrâneo, né? Eles estão mais ligados, né, ao processo da escravidão praticada pelos árabes, Islã. Mas aí, nesse período aí, nós estamos mais ou menos entre século VII e VIII, né? Depois de Cristo. Você tem esse processo muito longo. Alguns vão dizer aí também, nós tivemos um sequestro, não é? Em torno de 15 a 20 milhões de pessoas. Isso é do continente para o Oriente Médio. Isso é para o Atlântico, vocês conhecem? Esse nossa expansão, né? Através desse também genocídio forçado. Século XVI, importante colocar, aí a nossa expansão nas Américas. Mas a gente pode ter outro olhar da expansão africana, mas aí eu vou depois juntar isso com a história, com a filosofia, né? Nossa conversa de hoje. Olha, nós temos presença de populações africanas dos processos não de migrações forçadas desde a antiguidade. Então você vai encontrar pessoas negras na Índia, não é? Na Índia, Oceania, você encontra, não é? Especialmente, eu diria, tem novos estudos, né, no campo dos estudos, eu gosto de falar disso, o genética, não é? Apontando, por exemplo, muitas práticas que a gente acha que são indianas, mas que elas vêm do continente africano. Por exemplo, yoga. Hoje em dia a gente está falando de Kenneth Yoga.
Esses aí são práticas africanas que migram para o Oriente Médio. O Oriente Médio para a região conhecida como Índia, que me interessa aqui. Outro dado importante dentro da atividade e outro movimento, mas que vem do lugar que a gente conhece como a Grécia, né? Da Grécia, aquele período era aí da Grécia, né? Para o continente africano, onde nós temos gente como Platão, o Tales português, o outro lado, Heráclito, Pitágoras, aquele médico também, o chamado Hipócrates, Heródoto, tem historiador da sala, né? Heródoto, todos esses aí estão ouvindo nas escolas africanas para aprender. Então, outra falácia é a separação de disciplinas. Eu acho que a coisa mais perigosa que tem é de você formar sujeitos titulares, disciplinares. É muito perigoso. Porque se você se forma na história, é como se você é privado a capacidade de indagar filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente. Isso é muito perigoso. Em outros lugares do mundo, isso não se fazia. Mas todo mundo sabe que o parcelamento do conhecimento ele tem a ver com um processo da modernidade, a construção da modernidade ocidental. Aí, se você lê agora a Aventura de Sousa Santos, você coloca o surgimento desse razão indolente, mais ou menos na passagem de renascimento para o período da modernidade. Estou querendo falar de parcelamento do conhecimento que vai criar as áreas que a gente tem. Essa é zona de conforto. Então, aí fica muito perigoso, porque eu fico no meu campo, não consigo dialogar com o outro. Eu sei que a especialidade é muito bom, mas é muito complicado. Então, traçar as coisas dessa maneira é muito importante. Agora, o que está acontecendo? Permita-me me levantar um pouquinho. Ali a gente vai voltar numa pergunta muito básica. Isso aí, se você abre qualquer manual, o pessoal vai dizer o seguinte: a filosofia, onde nasceu a filosofia? Aquela pergunta. Nasceu na Grécia, assim que os manuais vão responder. Quer dizer, esses manuais precisam ser atualizados, porque eles estão com um problema muito sério. Quando eu tinha, eu acho que meus 13, 14, a essa pergunta de onde veio a filosofia, eu já comecei a aprender que a filosofia veio da África. Já comecei a aprender. Quando fui fazer a filosofia ali com meus 19, isso ficou muito claro, porque esse era o nosso debate. Meu professor dizia, o Chabrera do Bar, a filosofia sai da África, se espalha no mundo, e agora o debate está voltando aqui. Quando a filosofia africana contemporânea se consolida. É muito simples. Se a gente quer, digamos assim, vamos agradar aqueles lá que não se conformam que a filosofia possa surgir na África, vamos dizer o seguinte: existe filosofia onde nós temos seres humanos. Então, há filosofias. Tá? Mas agora, a filosofia africana é mais antiga das antigas, por uma razão muito simples. Aqui a gente vai encontrar o Nilo. Achamos uma cadeira. O Nilo está aqui, né? O Nilo, suas fontes que são aqui, chamado Lago Vitória, mas não é Vitória, ele tem outro nome. Ele vai até aqui nós no Congo, né? O rio do Congo aqui, nosso rio vai até o Oceano Atlântico, nosso rio do Congo. Mas ele compartilha as fontes do Nilo que saem na África Central. Exatamente a partir desse lugar, você vai ter a Etiópia, nesse lugar aqui, onde nós temos os vestígios dos primeiros seres humanos, da nossa espécie humana, Homo sapiens sapiens. O processo da urbanização, ele se estabelece no continente africano. A África, berço da humanidade, a África, berço das civilizações. Quando a gente está afirmando berço das civilizações, a África, berço das ciências. Isso aí, realmente, é uma provocação. Basta só você começar a cursar e aí vamos refazer todos os manuais que a gente tem.
a primeira civilização do mundo, não é Babilônia, outro lugar, primeira civilização do mundo, ele vai ser a Núbia. Quando eu estou falando do Núbio, eu estou falando de uma civilização inventada por pessoas pretas. E de novo, quando a gente volta naquele lugar, esse primeiro, os terceiros humanos que a gente sabe, eles são pretos. São pretos. Até uma das razões é a questão da melanina. Porque naquele período, quando você vai ver a história, você vê que em muitos momentos existe a possibilidade do surgimento de uma raça, que vai ser a nossa espécie, mas não chegava a completar o seu ciclo de humanização. Mas muitos estudos apontam que, além da alimentação, da dieta e da transformação genética, que o tal de o Homo faber, Homo erectus faber, para Homo sapiens, ele consegue vingar aqui nesse lugar. Mas nós estamos numa região onde nós temos muita água, também, bastante água, e ali os primeiros grupos humanos, em termos de coletividade, quando eles vão se agrupar, ali eles estudam as primeiras civilizações. Então, você vai ter muitos estudos. Alguns estamos chamando, a gente chama isso de os estudos núcleo-queméticos. Os estudos Kushita Kemet. Kemético, quando você estuda Kemet, é Egito. Tá? Eles chamam de Egito. Mas o nome verdadeiro é Kemet. Quando a civilização núbia surgiu, no certo período, vai ter as migrações para o norte. Certo? Quando a gente lê, nós temos escrito, a gente lê documento, o mais interessante ainda, do ponto de vista da história da antiguidade e da contemporaneidade, é que o Vale do Nilo nos deixou muito vestígio. Então, quem se interessa pela arqueologia, coisas novas, surgiram. E se vocês quiserem ainda, bastaria ler a História Geral da África, tem 8 volumes, né? Mas o primeiro volume, o segundo volume, ainda nós temos dados importantes. Mas começaram a chegar traduções de pesquisas que a gente não tinha acesso agora no Brasil. Nossos irmãos da América do Norte, eles já têm uma tradição de pesquisa sobre Kemet há muito tempo. Isso agora está chegando. Ele está chegando também com uma mudança de nos mobilizar, como gente, como coletividade. Então, naquele momento, uma parte das populações africanas localizadas no Vale do Umo, o Nilo, ele chama de Abi é o Nilo, o nome dele é Abi, visto também como uma divindade. Eles vão ir para a parte do norte. Quem vai conduzir esse processo da migração vai ser o chamado Quéops. Então, Quéops é o primeiro faraó, a fazer a unificação das duas coroas, a coroa do sul e a coroa do norte. Em todo momento, os egípcios sempre você vai ver eles dizer: nós viemos lá do sul, nossos tataravós são lá do sul. E ele vai unificar de novo os dois impérios. Agora, quando você pega as pesquisas no plano antropológico, sociológico, filosófico, teológico, científico, você encontra esse parentesco. Há um parentesco. Por exemplo, as celebrações keméticas, de divindade, eles trocam as mesmas divindades. Você consegue encontrar isso. As pesquisas mais recentes. Aí estou aqui pensando no professor Biruru. Biruru, ele no como. Mas Biruru é mais recente, Quem começa essa tese que eu vou aplicar aqui é o Tchekatadion, que é
os senegalês. Nós estamos mais ou menos entre os anos 40, 50, 60. Cheikh Anta Diop, ele formado na física, ele é um cientista completo. Né? Ele é físico, é químico, depois ele faz a filosofia. Quando ele vai defender a tese dele sobre a origem africana, negra dos egípcios, ele teve problema. Ninguém queria aceitar a tese dele, mas aí o outro africano senegalês que tinha recursos, já tinha fundado a editora A Presença Africana, a Presença Africana, lá em Paris. E a Presença Africana nasce em Paris para você dar um subsídio às lutas intelectuais, políticas, né, que estavam acontecendo já nesse processo de 40, de 30 já, 30, 32. 32 você vai ter o chamado movimento da negritude. Aí você tem o senegalês Senghor, Aimé Césaire, a Tílica, e da Guiana o Léon Damas. Como estudantes nos anos 30, se encontraram na França, sofreram racismo, e para reagir, eles vão reagir intelectualmente, quer dizer, na produção intelectual, especialmente derrubando a cultura negra, africana, das diáspora. A partir daí você cria uma nova estética literária, filosófica. Né? Quando isso acontece, isso nos anos 30, né? Então eles antecedem um pouco o Diop. Diop entra no cenário nos anos 50, 40, 50. Aí que estava lembrando a tese dele. Mas depois o Diop acaba definindo a tese e seguindo com seus estudos. Um dos dados que ele vai colocar era a origem africana dos egípcios, os quenéticos, seria o termo correto, mas ele joga ainda na escrita dele, ele usa os egípcios. Hoje a gente dispensa de usar os egípcios, porque você reforça um termo de grego, mas a forma como os quênicos, ele se vê como quenético. Bom, então Diop reivindica a origem negra dos egípcios. Isso faz um grande debate nos anos 74, no colóquio da Unesco. O colóquio da Unesco começou entre 63, quando as novas nações africanas, você já tem um processo da descolonização, né? Nos anos 50, 60, né? As independências africanas acontecem nos anos 60. Quando você chega nos anos 60, as independências políticas estão andando juntas com a descolonização intelectual e cultural. Então, uma das demandas que as nações africanas vão fazer era de reescrever a história, reescrever a nossa história, do nosso ponto de vista. Bom, como a gente naquele período não bancou tudo, houve aquele acordo entre 300 pesquisadores envolvidos em várias áreas. O combinado foi que a maioria era africana e você tinha uma parcela de intelectuais não africanos também envolvidos no processo. Aí o Egito ele foi um ponto de debate. Havia um grupo, especialmente a egiptologia francesa, europeia, diz: não, Diogo deve ter coisas. Aí Diogo disse o seguinte: vocês vão montar um colóquio, eles vão ver com seus argumentos, nós vamos trazer os nossos, nos colocar aí, nos beijar para debater. Isso chamado o colóquio da Unesco de 72 e 74. Não tem muito bem a missão da área. Chegaram para começar a discutir. É claro que aquele negócio da academia, né? Não quer dar razão para um ou outro, mas afinal de contas, quando você lê o relatório final, vão dizer o seguinte: os argumentos trazidos pelo professor Cheikh Anta Diop, não havia quem pudesse alcançar o jogo, para derrubar o jogo. A partir dali, muitos elementos vão aparecer. Por exemplo, a origem dos Quenitiu, a sua origem africana.
Aí Job cria uma forma de argumentar, ele traz o argumento cultural, por exemplo. Aí faz um estudo comparativo, né? Ele usa muita topologia comparativa para comparar muitas práticas fora do Kemet, que estão em outros semelhantes da vida. Exemplo, a circuncisão. Outro exemplo que Job vai trazer é o matriarcado, que está presente aí, ele também vai ter outro livro. Job defende a unidade cultural africana. Outro elemento é Job aplica o chamado carbono 14, é um teste químico, pegando o tecido da pele dos faraós para colocar no laboratório para dizer o que a gente vai encontrar. Tudo isso aí foi confirmado. Então, ele acabou o argumento que não tinha como ali brigar com o Job. Outro elemento mais importante. Quando o Job começa a defender a tese dele da unidade africana, unidade cultural africana, é a questão do estudo comparado, né? A linguística comparada é um argumento muito interessante. Ali que quando eu estava citando o Bilorô, eu queria chegar lá. Então ali, Job já traçou o que a gente chama de um procedimento metodológico, como você produz a ciência africana na contemporaneidade. Agora veja só, o que Job faz, nós chamamos de, eu chamaria de ciência africana. Né? Essa ciência africana, na contemporaneidade, se divide em humanidade clássica africana e ciência da natureza africana. Essa é a divisão que eu faço. Job você encontra, mas não está nesses termos não. Isso aí você encontra um texto meu chamado A Feitura e a Anterioridade da Sociedade Africana. Nesse aqui, acho que na apresentação do texto também eu faço isso aí. Aliás, tem outro livro que a gente acabou de lançar. Eu acho que tem um texto meu mais completo sobre esse assunto. Porque a galera me tinha pedido para eu tratar desse assunto da unidade da diversidade. Aí eu consigo trazer mais elemento. Então, assim, o recurso da linguística comparada. Job, naquele período, ele pega o que ele chama de Egito Antigo, né? Que hoje a gente fala de Benuni. Benuni são as escritas dos Kemetim. Você se lembra, chamado de hieróglifo. Aquilo lá é chamado da escrita sagrada. Mas esse é uma linguagem sofisticada, gente. Você pode pegar, alguns chamam de cartucho, você pode pegar qualquer símbolo assim. Se você pega, todo símbolo é filosófico. Eu não vou ter tempo para projetar aqui. Ele fica para outro dia, né? Fica para outro dia para a gente projetar. Job colocou o que ele chama de Egito Antigo, que hoje a gente chama de Mediter. Copta, que é uma língua que vem depois que o Egito começou a entrar em declínio. É uma mistura das falas dos Kemetim, fala escrita junto com um pouco de grego. Coloca aqui, depois eu coloco a língua dele, o chamado Wolof. Quando faz esse exercício, ele encontra o que ele chama de parentesco linguístico cultural. Porque quando você estuda a língua, você está estudando a cultura. Você está acessando a cultura. Ele conseguiu isso, ele vai ter outros estudos, como o Yorubá e outras línguas. Aí vem o outro discípulo dele, Teófilo Bengala. Dá continuidade aos estudos do Job, mas Job é do Senegal, né? Agora, ele faz o mesmo caminho, introduzindo outras línguas da África Central, especialmente estudando as línguas do povo aqui e outros, né? Ele vai chegar no mesmo resultado. O mais recente, tem mais autores surgindo, mas vou citar dois. Eu falei do professor Bilorô. O Bilorô, que é um povo, ele vai isolar uma língua dessa região aqui, mas a língua para ele era uma língua que embarcava uma grande parte aqui do Congo, chamada Chiluba. Ele faz o estudo comparativo entre Chiluba, Copta e o Chican. Chican significa a língua falada pelos Kemetim. Quando eu estou dizendo Kemetim,
a origem dos egípcios, ele diz aos colegas deles: mas vocês ficam viajando, pergunta aos próprios egípcios, quem são eles? A resposta vai ser: primeiro, eles se vê como Kemetiu, significa os pretos, e aí não tem para onde fugir. A galera dizia: não, Egito é uma nação misturada. Alguns até diziam que não, veio lá do judeus, não sei o quê. Até alguns botaram a termo extraterrestre. Extraterrestres viram lá para construir pirâmides. Tudo isso aí, porque se trata do racismo científico. Porque naquele período, quando a egiptologia ocidental está se constituindo, nós estamos no contexto da colonização. Era muito difícil o Napoleão, ou o chamado período vitoriano, né, dos britânicos, engolir que a população preta do continente africano tinha produzido toda essa civilização. Era uma coisa que o racismo epistemológico não queria. Aí, o que Job vai chamar da falsificação da história africana. E essa história que foi falsificada séculos e séculos, agora cabe a nossa missão, o outro conceito que Job lança lá, restauração da consciência histórica africana. Restauração da consciência histórica africana significa você colocar a história africana no seu lugar, no seu devido lugar, para você fazer a ciência. E quando você faz isso aí, quando você pega esse caminho, e eu acho que esse caminho que nossa geração está fazendo, esse caminho é perigoso. É perigoso porque as igrejas vão fechar. É perigoso porque mesquitas vão fechar. Mesquita significa espaço dos muçulmanos. As identidades que nos foram impostas vão cair. Porque nós vamos nos descobrir que nós somos. E nós vamos chegar no caminho. E quando você, aí o convite que eu faço para vocês, tenta olhar para uma produção sobre os estudos da vida. Ele chama de Kemet. Porque tem uma galera que está fazendo a filosofia antiga. Não tem nada de antigo aí. É tudo é novo. Não é nada de antigo. Job já tinha dado essa pista. Ele diz: não dá como você produzir as ciências humanas africanas sem olhar pelo Kemet. Se a gente não conta com o Kemet, a gente não vai se entender. Então, existe o que eu estou chamando de sarcofágico. E isso é a provocação que eu passo para vocês, porque é comum. Pessoas negras nascidas na diáspora, eu sei que havia, nos contou toda a história, né? A escravidão contou toda a nossa história. Mas tem uma galera que diz o seguinte: não, eu já nasci aqui, eu sou daqui. Então, a gente não tem coragem para olhar no continente. Porque quando você olhar no continente, você vai encontrar um pedaço de você. Aí, cara, ninguém está seguro nesse momento. E para isso, por isso, esse debate do que Carlos Moura chama de, ele chama do sentimento anti-África. O sentimento anti-África. Porque o colonizador sabia, aquele escravista sabia, descendentes de africanos nascidos aqui, se ligando unicamente com o continente mãe, era perigoso para arrebentar o sistema. Então vamos contar mentiras para eles. Que não, vocês vieram da selva, nascer de onde, todas as mentiras que a gente conhece. Essa é a questão. Então tem uma galera, eu acho que realmente vale a pena. A gente pode ter nascido aqui, mas quando você pesquisa, procura se conectar com o continente. Isso vale para todo mundo. Eu pessoalmente estou estudando coisas aqui, eu estou falando para você, o meu 49, cada vez que eu leio Kemet, eu me desculpo, não vou ter tempo para a gente falar, mas quem consegue sobre o livro, vocês vão ver. Quando a gente pega, aí pode jogar para o programa como é, para a gente já ir no debate. Você pega o cosmograma como, mas eu estou falando também da criação do mundo no Kemet. Essa aqui é tecnologia ancestral. Certo? Bom, então eu por aí, né? Eu já estou querendo já ir no final para fechar a minha fala.
Bom, eu acho que eu não consegui dormir à noite, né? E eu vou descansar um pouquinho. Eu não sei se a gente vai conseguir outros gráficos, mas eu só estou provocando, não dá como a gente falar de tudo, não. Procura acompanhar o que está acontecendo. Procura acompanhar o que está acontecendo. O que está acontecendo é algo muito revolucionário e vai trazer muitos dados para a gente. Bom, volta de novo naquele mapa lá. Estava falando de biólogo. Isso também, Carlos Mu, em algum lugar, no texto dele, ensino de história da África, em algum lugar, ele fala dessa zona aqui como o que ele chama de espaço civilizador africano. Espaço civilizador. Há um entendimento hoje que o Vale do Nilo é o lugar onde se forjou a cultura preta, vamos chamar africana, naquele lugar. E a partir daquele lugar, no certo período, vai ter outras migrações internas do continente. Alguns grupos vão seguir para Kemet, outros grupos vão para a África Ocidental, por exemplo, Nigéria, Benin. Outros grupos vão descer para cá, outros os Bakongo que nós conhecemos. Só para provocar vocês. Aí você vai entender a figura de Kisi, junto com o Orixá, junto com os Neteru. Neter é o divindade egípcio, mas o termo correto, né? Eu ainda não encontrei uma fonte, mas Neter pode significar natureza, eu vi algum lugar. Natureza é por aí, mas ele também é divindade. Certo? A gente está dizendo o seguinte: a lógica de entendimento dessas questões são lógica africana de entender o mundo, o que está no mundo. Isso também não sou eu. Mesmo os egiptólogos franceses, quando fizeram o debate com o Diogo, um dos conceitos foi o seguinte: o Kemet respira culturalmente com o Egito africano. Não é nem Oriente Médio, nem Grécia, não tem nada a ver. Os Kemetiu, o jeito deles de pensar, cabeça, é igual a um humano, é igual a um humano, é igual a um Akan, os povos Akan. Basta você fazer aquilo lá. Aí quando você pega um Neter, divinidade, você pega um Kisi, você pega um Orixá, o que é isso é? Isso é tecnologia ancestral. Bom, só para confessar a vocês, o tal de Yeshua, né? O Cristo também é uma palavra, Christe é uma palavra de meio de ter, para Vaticano, que significa mistério. Depois foi em grego Christos, depois virou o Cristo que a gente conhece. Tá? Mas aquele Jesus de Nazaré, aí você me corrige, meu amigo, você que quer estudar também nessa área, além de apontar que não seria ele, não seria um branco, loiro, nunca foi. Há muitas pesquisas apontando a negritude de Jesus de Nazaré. Tudo indica é um sujeito que teria entrado em contato, ele entrou em contato com a espiritualidade kemética africana. Aí ele faz uma cópia de coisas, mistura de coisas aí. A figura de Jesus de Nazaré, vou falar em termos de palavras que todo mundo conhece aqui, é a figura de Osíris, que nós chamamos de Auser. É uma mistura de Auser junto com Horus, Eru, que é o filho de Osíris. Você lembra, né? Na mitologia, né? Qual é a primeira divindade a morrer e a ressuscitar? É africano. Osíris é o ancestral dos povos, dos núbios. Ele foi uma liderança. Ele viveu. Quando esse processo transcendental de Osíris é o processo da centralização.
Sem os povos, como a gente faz lá nos Bacom, lá nos Yorubá, a gente transforma aquela pessoa que conseguiu viver como se deve. É mais leve no ancestral. Os índios nada menos do que um ancestral. Os africanos são os primeiros povos do mundo a projetar a imortalidade. Essa é a minha chave. Aqui não vê muito não, mas no segundo livro eu tratei desse assunto sobre o processo da ancestralização como o processo da divinização. Então, nossos avós, que estão no Vale do Nilo, em todo o tempo, eles criam tecnologia para ser imortal. Essa é a questão. Por isso a gente está dizendo, as igrejas vão fechar. Quando nós voltarmos nas nossas fontes. Porque aquilo lá não é agregador. Toda essa tecnologia está se construindo na África. Estou falando de 5.000 anos antes de Jesus nascer. São textos de 5.000, alguns textos, algumas noções filosóficas, tecnológicas, que estou falando aqui de 7.000 anos antes de Cristo. Não sou eu que estou falando. Porque temos a figura de José. Então, Jesus se ressuscita. Uma ressurreição. Ali, Jorge Azevedo faz um debate teológico aqui. Eu queria vir à classe e debater. Quando estamos fazendo a teologia, isso no Antigo Testamento, há algum lugar a lei diz o seguinte: povos judeus, eles tinham dificuldade, não tinham nem a noção da vida após a morte. Judeus que a gente conhece, eles estavam com dúvida se teria vida após a morte. Vai ser uma construção paulatina, mas no judaísmo, 700 anos antes de Jesus nascer. É um bebê. Jesus vamos colocar, Jesus com o seu movimento o judaísmo adolescente, cristianismo um bebê. O Islã ainda é o neném que acabou de nascer. Essa é assim. Porque Islã é ontem. É ontem. Mas agora, para construir esses religiosos que a gente conhece, todos estão bebendo nas fontes africanas. Por isso, Jorge, quando você me falou, lá no continente, quando o pessoal trouxe Jesus, ele ressuscita, cura as pessoas. Esse é nosso. Parece o nosso feiticeiro aqui. É igual, ele faz igual. Então, não é estranho. Porque culturalmente a gente já tem essa noção. Mas a noção da ressurreição que a gente está vindo lá, a gente sabe que tem toda uma construção teológica em cima do personagem de Jesus. Essa construção ele está dialogando com textos africanos. Por isso, do lado você vê o Eru, o filho que salvou o pai, mesma narrativa, do Eru, o Horus, que vai salvar o pai, conjuntamente com quem? Isis. Isis que é Alced, né? Aí, o machismo bíblico mata a mulher com o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente não sabe que sexo o Espírito Santo é. Se é homem, se é mulher, mas com o Espírito Santo. Mas a Trindade africana é uma família. Trindade africana é pai, mãe e as crianças, né? Às vezes é filho, filha. Aí eles fizeram o quê? Tiraram a mulher, botaram ali o Espírito Santo. Bom, algum lugar a gente tem o Espírito Santo? Tem. Porque nossa antropologia africana, você tem o Ka, o Ba, quer dizer, você tem a sua personalidade que te acompanha, né? Você tem o Ba, que faz a sombra também, fazer o seu espírito. Você tem o Id, seu coração, a gente pensa no coração, na tua cabeça, não é? Seu nome também é parte de você. Na nossa antropologia. Nossa antropologia também nessa linha. Bom, então, isso aí, gente. Estou querendo retratar ali, né? Algumas noções. A palavra que veio o Neter, singular, Neterete, feminino, Neteru, plural. Quando você pega o chamado panteão, núcleo genético, estamos falando de elementos da natureza. Um deles que a gente pode trabalhar, por causa disso aqui, é número. Que é o princípio dos princípios, o princípio fundante, é dos genético, é água.
no primeiro princípio. Eu posso até ler o chamado, o texto que o Begar traduz, chamado Economia da Natureza. Ele começa no. Então, o símbolo dele são as águas. Mas agora, dentro do número, como ele é o princípio inicial, mas agora, o número comporta germes da sua autonascimento. Ele mesmo, digamos o seguinte, né? Dentro de si, ele tem o ré, o átomo, que vai dar átomo. Uma força interna, porque ele mesmo se autorregula, ele mesmo, como se diz lá, se autogenera. Não precisa de ninguém. Porque se trata de matéria, a energia primordial, que em si mesmo vai se trazer à existência. E esse é o movimento que ele faz, é o princípio do ré, o átomo. Quando ele faz o movimento, ele traz a vida. Aí se transforma em Ra. E a força do Sol. Não é isso aí? É o Sol. Mas aí a Bíblia mandou tudo. Tanto o judaísmo diz que Javé criou tudo, Javé criou absoluto, sou ele. Então, o sistema africano ele lida com o elemento e nós estamos falando da universalidade. Nossa divinidade não é tão absoluta, não. Ele está ali, mas está dialogando. Não é? Estamos falando daquela esfera pública, né? Agora não é esfera pública de lágrimas, dos macumbeiros, e outra esfera pública para o diálogo. Porque aqui nossas divinidades eles dialogam com a gente. Agora eu consegui entender o meu professor do Tula. Ele dizia o seguinte, naquela época, né? A ciência alemã ele dizia, Habermas fala da teoria da comunicação, intersubjetividade, eu e tu e ela, mas eu só tenho um problema. Eu não tenho feito a divinidade, não a divinidade, então não funciona aqui. Dizia meu professor, eu não estava entendendo. Mas agora, se você quer falar da esfera pública, do ponto de vista do paradigma africano, os orixás são presentes. Orixá, Inquis, significa há forças sobrenaturais que fazem parte da esfera pública. Mas alguém vai dizer o seguinte, mas como assim? Mas todo mundo diz que não é o candomblé, mas quando chega eleições, está lá nas nossas guias. Vai procurar para o orixá, para fazer o ebó, para ganhar eleições, ou jogar futebol. Mas ele se diz que não acredita nessa metafísica. Porque todo mundo é racional. O cara é empresário, mas ele vai colocar o sal grosso na frente. Mas é empresário, né? Formado em GV, assim aonde é. Esse de vaca, né? Chama a administração pública, por racionalidade. Mas ele coloca sal grosso. Significa que não é tão assim, não. Há outras entidades que participam do processo. Brincadeira fora. Não dá, do ponto de vista do paradigma africano, você querer falar de esfera pública sem entidades. E outro conceito. Mas estamos falando de energia da natureza, gente. Eu estou falando do Sol. Mas temos também a Lua. Outro princípio que eu posso aqui evocar o Begar vai dizer Nune é a ordem do ser, o ser na sua manifestação, que vai se autogerar por causa do átomo, energia primordial, que Basson vai dizer, aí está a física quântica dos africanos, porque estamos falando de energia, não estamos dizendo que saiu nada, não, nada é ex-nihilo, estamos falando realmente de energia que vai se concentrar e explodir. Aí a coincidência com a teoria de Big Bang. Então, o Nune, a matéria primordial, a energia primordial que vai explodir. A partir daí, quando você lê o chamado hino da natureza, esse hino, economia da natureza, você está vendo a dimensão processual da criação do mundo. O que eu chamo, é o texto de comunidade de Tu. A comunidade de Tu. Em Tu, essa é a palavra Tu, que dá
sou eu que falar. Esse aí ignorou. Quase há um consenso entre quem estuda aqui. Ontologia vem de tudo. Significa que estamos falando de energia, de força vital, que vai ser processual. Então, ali, quando você começa a estudar, começa a nascer todo o que a gente pode chamar de Via Láctea. Agora eu chego aqui. Só que Cosmo Brahma, esse aqui, já estamos lá no Escapom. Mas o que tem? Depende, são várias leituras aqui. Mas esse aqui, primeiro, o Cosmo Brahma, Congo, ele é digamos assim, ó, é uma fotografia, né? Que nos aponta a cosmopercepção, né? Da realidade, o ciclo da vida, no primeiro momento. Por isso, eu falo, esse aqui, a comunidade de Kalunga. Se do lado a gente tem né? Os Bakonga apontam esse como um sistema de Kalunga. Aí eu estava numa conversa com os quilombolas. A gente fez uma formação lá. Aí eu disse, pessoal, o que vocês entendem por Kalunga? As águas, a morte, cemitério, aí vai. Lá no Ceará, Kalunga virou a Nicodemus. Mas eu posso fazer uma filosofia da linguagem, né? A partir do senso comum, do dia a dia, do cotidiano, a partir daí, para filosofar. Mas eu disse, pessoal, vamos voltar um pouquinho no nosso paradigma. Sim, Kalunga vai ser o mar. Kalunga tem a ver com as águas. Aqui também o sistema, muitas vezes se fala de águas. As águas profundas. Não é? Mas Kalunga é todo esse sistema. Aí a minha interpretação, a interpretação do Jesus Faik. Todo esse aqui é Kalunga. Mas Kalunga tem alguns elementos. Esse aqui é um modelo deles. Tem outros modelos. Tá? Aí você vai ver aqui Kala. Aqui também você pode encontrar, aqui a Lua, aqui o Sol. Então eu tenho, ao mesmo tempo, dois elementos que compõem a realidade total. Um tu, força vital. Tá? Mas nos ajuda a ler o ciclo da vida, o que chamar chama o seguinte. O que eu quero dizer com você? Quando você pergunta, a filosofia estuda, eu sei que tem várias respostas. Uma deles, a filosofia estuda o ser. Tá? Se você fazer essa pergunta do ponto de vista da África, eu posso responder que a filosofia estuda a Kalunga. A filosofia estuda, eu estou dizendo, estuda um tu. Filosofia estuda um tu. Mas esse tu que se manifesta em três comunidades: sagrado, ancestralidade, comunidade sagrada, ancestralidade, comunidade universo natureza, ou comunidade Oruaié, e a comunidade bando de gente, 100 pessoas. Três comunidades particulares. Esse é o meu entendimento. Mas eu estou fazendo o diálogo com o chamado Cantumá e dizem o seguinte: o paradigma africano, da forma particular de Kemet, Núbia, e do povo de Eluba, é um paradigma que estuda a realidade na sua dimensão processual. Entende a realidade, que a realidade é processual, global e multiforme. Isso é chamado de Cantumá. Só que essa realidade que é total, global, multiforme, está composto de três elementos: Tumba, o divino, o cósmico e o humano. Esse é o Tumba. Outro professor, três elementos que compõem a realidade. E esses três elementos são interdependentes. Aí, na minha leitura, traduz as três comunidades que formam a comunidade do Tu. Um Tu significa vida plena, em todo sentido. Vai ser a comunidade sagrada, ancestralidade, a comunidade, o universo natureza, nós vamos colocar o Uruaié, chega na mesma equação, e a comunidade bando. Eu posso encontrar aqui, mas só que essa aqui ele traduz a realidade total, processual. É processual porque a realidade vem de nuvem, das águas, da matéria, a matéria primordial. Agora, a vida, um tu, ele é ciclo. Você tem Kala,
nascimento passado também coloca aqui, não é? Por quê? Todo ser vivente, todo um tu particular, sempre tem um início, algum lugar ele nasceu, né? Algum lugar ele está. Mas quando você nasce, você também está ligado ao seu passado, né? Se você tem um ori aqui, tem outro ori pré-existente. Portanto, sempre tem algo que te precede. Daqui, nós vamos para lá, né? Procura, e hoje, coloca no poder físico, tal, né? Ali, mas pode ser também a hoje da vida, para qualquer ser existente. Quando a gente lê a Maria Padeva, ele vai dizer que aqui, com 42 anos, para ser humano, chegar na maturidade, conforme os povos da 42 anos, você vira uma pessoa madura. Aí você entra no ciclo de neguinho, mas quer falar disso do ponto de vista da realidade total. Você vem para cá, no Uma, após a sua fase, né? O ser humano deve nascer ao mundo mais profundo. Você começa a descer, mas para isso, você passa pelo no Pema, você passa aqui para chegar num sonho, que é o auge do poder espiritual. Conforme aqui ele colocou o ser humano, eu já estou denunciando isso aqui, a direção mais antropocêntrica. A gente não vai logo cair. É preciso entender que o gozo como grama, no primeiro momento, ele traduz um movimento da vida, do Kalunga, certo? Dentro do movimento de Kalunga, aí o ser humano vai estar presente. Uma planta faz o mesmo ciclo. Um rio, um cachorrinho, tartaruga, uma pedra. Aí entramos no debate. Quem é o ser humano? O ser humano é racional. Bom, significa que o rio não é racional, a pedra não é racional. Tem gente que fala de pedra de Xangô, né? Não tem pedra de Xangô. Floresta não é racional. Por que ser racional? Então, a filosofia da racionalidade é um problema para a gente. Só a gente sabe que o ser humano não é esse aqui, cabeça. E seu coração, o tema. É pelo coração que você captura. Mas não somente isso aí. O ser humano pensa aqui, ó. Esse corpo é tecnologia, isso aqui. Por isso eu estou dizendo tu. Quando você vai no terreno, aí o corpo toca. Aí tu entra. É vibração. Esse corpo aqui, vibração. Você se conecta, essa energia. Lá da matéria primordial, a gente está falando. Mas agora, esse homem é ser humano, mas água também. Lá com o pessoal do quilômetro vai dizer. Lá, somente na África, aqui no Brasil, isso não funciona. Se eu pegar esse aqui, Jorge, eu coloco bem a entrada da minha porta. A gente está supondo que a força do mar não passa na minha porta. A gente colocava até bacia. Porque aquele sujeito que está querendo aqui faz até. Eu acho que isso funciona na África. Aqui não funciona. Mas agora, por que a gente pega a água, coloca na porta, se entrar naquele bruxo, aquele pessoal que ele fica na porta e tu entrou para ele de manhã? Água é poder. Água é imune. Água é o vai manjar. Água é energia. Isso que estamos falando. A gente não faz limpeza, tu pega manjericão para lavar, tudo o que a gente faz. Energia. E quando estamos falando da matéria primordial, o que existe é a energia. Essa aqui é pura energia. Então você pode acionar a energia. Quando você encontra a tecnologia certa, como fazer isso funcionar? Bom, os cristãos já entenderam muito bem. Porque de vez em quando o pastor, ali, ele está na televisão, né? Levanta um copo de água. Aí tu do outro lado vai botar assim, né? Todo o Brasil acredita que tem poder. Tu fica vendo a televisão, o pastor levanta para a sua taça. Aí tu levanta, aí o pastor vai abençoar. Quase mesmo procedimento. Para dizer do ponto de vista raciocínio, alguma coisa funciona em termos de energia, não é? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, você pode se aprofundar dentro desse sistema. Gosto de uma leitura mais biocósmica. Quando eu estou dizendo biocósmica, esse bio é vida,
Cósmico porque na Terra. Não é somente Deus. Quando a gente fala de cósmico, né, a gente está pensando que vai viajar nas nuvens, assim, quando. Né? O biocósmico é porque nossa origem, ele vem do cosmos, dessa matéria primordial, desse Big Bang. Isso aí, a astrofísica africana já sacou. A física moderna está falando todo o tempo. Mesmo o planeta Terra veio dessa explosão inicial. Agora eu quero sair da Terra, tu vai sair da Terra para olhar, tá certo, nós estamos num sistema aqui, sabe? Você só pode sair se pegou aquele, como se chama? Aquele avião que anda muito rápido para ir para a Lua. Aí, como que é? Foguete. O foguete você pega e você sai para olhar a Terra. Mas realmente o sistema da Via Láctea, planetas, num certo período começaram a existir. Tá? Eles começaram a existir. Bom, eu acho que chega no final. Se perguntar para mim, vou dizer para você, a filosofia africana estuda Ubuntu, a minha perspectiva, a força vital, estuda a comunidade Ubuntu. Mas o que é a comunidade Ubuntu? A comunidade Ubuntu é composta de 3 comunidades particulares: comunidade sagrada ancestral ou ancestralidade, comunidade Uruaé e a comunidade Ban, nós pessoas. Essas 3 comunidades estão sempre interagindo, interdependentes, todo tempo. Essa é a perspectiva que eu tenho, né? Você encontra isso em Chamaré, como eu já falei. Ele fala do cósmico divino, cósmico humano. Agora, depende, alguns vão falar do ser. Categoria C é muito complicado. Em nossas línguas, fica muito complicado para você entender o ser. Se eu pegar os filósofos africanos, que vão traduzir em línguas ocidentais, a filosofia estuda o ser, a filosofia estuda a existência, ou a filosofia estuda a realidade. Mas mesmo usando essas palavras, quem entende o paradigma africano, o ser. Mas agora, chamar que na turma diz que o ser é complicado, porque aí você vai entender o ser do Platão, para pensar como se fosse fixo, mas não é. Tudo é dinâmico. Agora, Heráclito, muito bem. Dialética? Ah, sim. Se você falar da dialética do movimento, aí você está aproximando o sistema teórico africano. Porque quando o Ramossi, ele diz que ele vai falar do mundo, né? Em vez do ser, ele fala do ser sendo. Então, se a gente está falando filosofia do ser, é o ser sendo, sempre em movimento. É um ser parado. Agora, eu diria, com Ramossi, a filosofia do mundo, o Ubu, esse pré é o movimento. O Ubu, movimento de um tudo, força vital, energia, matéria. Aí eu tenho outro caminho, não é? Eu posso dizer também que a filosofia estuda o Axé. Aí sim, eu tenho uma pista, eu tenho um conceito humano que me dá uma pista para eu conseguir investigar, para entender o que é esse Axé. Como eu posso dizer, em algum lugar eu afirmo, a filosofia estuda a comunidade Nun Mahat. Porque se Nun é a ordem do ser, Mahat é a ordem do dever ser. Então, tem a ontologia junto com a ética. Aí que Ramossi vai dizer que a filosofia africana tem 3 elementos: a ética, a ontologia e a epistemologia. São 3 sistemas: epistemologia, ontologia e ética. Então, no sistema de Nun, ordem do ser, junto com Mahat, ordem do dever ser, porque Mahat está ligado com a justiça, a verdade, mas ele tem outros elementos. Ele tem a ver com a lealdade, reciprocidade e o campo de valores. Então, aqui não temos separação entre valores e ciências, né? Nossa ciência é uma ciência de valores. E o fundamento disso a gente chama de a filosofia africana se pauta na espiritualidade para produzir seus conhecimentos. Aí você pode fazer um caminho muito longo. Bom, eu acho que isso é o que eu teria para dizer. Obrigado.
espaço para questões que vocês queiram trazer para o professor. Tentou trazer uma série de elementos, obviamente, aí para vocês aprofundar, e fez algumas provocações. É uma outra gramática, uma outra linguagem, né? E provoca um outro modo também de pensar. Alguém gostaria de, por favor? Quem mais? Você pode levantar a mão, e aí, na sequência. Boa noite, muito obrigado pela palestra. Tem 3 autores que são muito raros de serem vistos nas universidades brasileiras. 2, eles escreveram no grego e um cópia. Os que escreveram no grego foram Plutarco e Jâmbito. Ambos defenderam, um no livro sobre Ísis e Osíris de Plutarco, e o Jâmbito no livro de Místeres, ou Os Mistérios Egípcios, que tudo aquilo que os gregos trouxeram foi importado do Egito. Essa é a defesa desses 2 autores. E nessa defesa ele vai dizer o seguinte: a filosofia originária ela é prática, não é meramente teórica, intelectual, e é uma prática necessariamente mágica e espiritual. Isso, na perspectiva um fundo ser concordante, é uma primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é se é possível falar um pouco sobre Perim Rei, que seria essa inteligência de Ra, que guia o coração do homem rumo ao juízo ético. Por favor, aqui para o Vinícius, Zaqueu. Boa noite a todos e todas. Saudar a mesa, professor José, professor Basileia. Eu estava falando mais cedo, professor Basileia Malo, é muito parecido com um primo meu, e eu estou aqui assistindo a palestra, imaginando como a nossa conexão é ancestral, porque meu primo lá de cada diáspora, o professor Basileia Malo, como e eles guardaram muita coisa em comum, não só na aparência física, eu gosto de falar, e eu estou realmente impressionado, né? Então, quanto mais eu observo o continente, bem como o professor falou, mas eu percebo pedaços de mim, né, que eu não sabia, que estão nem faltando às vezes, tipo, caramba. Agora, para trazer a questão, primeiro, professor, se o senhor puder explicar um pouco mais sobre o cosmograma, que eu fiquei interessado, para o senhor desenvolver um pouco mais. Segundo, eu gostaria de pedir para o senhor comentar um pouco mais sobre aquela região do nascimento do Nilo e a tecnologia desenvolvida pelos nossos ancestrais da vibração para conexão com os Enxuru. Ou seja, eu queria ouvir um pouco sobre a relação entre a vibração e os fundamentos da natureza. Como é que se entende um pouco essa relação. Depois, se o senhor pudesse também falar um pouco mais sobre a Maat e a influência da Maat na nossa relação com os Enxuru, ou seja, a influência da Maat na nossa relação com o equilíbrio e a natureza, eu ficaria agradecido. Obrigado. Mais alguém? Gostaria de colocar uma questão ou fazer observações? À vontade. Senão a gente deixa esse primeiro bloco com esta. Veja, esse evento, professor, eu vou colocar, acho que o pessoal já colocou as questões, né? Esse evento é promovido pela pós-graduação, e aqui registrar a gratidão do professor Pablo e demais professores que compõem a pós, na disciplina ética e política, né? Então, trazê-lo aqui, pensando também no seu livro, mas outros escritos, um pouco para dialogar, como você disse há pouco, essa dimensão ética e política na filosofia africana. Você se remete ali ao Ubuntu, né? Ubuntu. Se você puder expandir um pouquinho essa discussão para o campo ético e político, a gente agradece. Depois, quem quiser fazer questões, né? Teremos um segundo bloco, tá? Vocês inscrevam enquanto o professor fala. Isso. Depois eu vou pedir o último bloco para depois a gente estar indo para descansar. Quando eu descer, eu vou descansar.
a gente faz outro bloco para a gente se encaminhar um pouco para descansar. Pode ser também, eu esqueço uma pergunta ou outra, e da minha cabeça já está aqui. Isso. Olha. A dimensão da prática, a filosofia africana como prática, né? Eu costumo abordar isso sempre dizendo o seguinte: vamos relembrar os modos de educar, como que se educava nesse espaço, né? Quando você pega especialmente Kenneth, junto com Núbia, você vai encontrar tal perante. Perante são casas de vida. Mas essas casas muitas vezes ligaram ao templo também, não é? Aonde se aprendia. Se aprendia era sobre a vida. Tá? Tem alguns autores que eles percebem a dimensão da racionalidade, né? Mas é outra discussão. Eu acho que de vez em quando o Bernard também, não é? Quando ele analisa, por exemplo, vamos falar aqui de número, ele analisa, depois aí ele diz: olha aqui a racionalidade. Eu não sei o que queria justificar que tem racionalidade, só para dizer que tem filosofia. Não precisa enunciar isso. Mas ele coloca isso aí. Mas a gente entende que se trata de uma filosofia cujo procedimento tende a ser mais mitológico, ele tende a ser mais em termos de mito, mais simbólico, a linguagem mais simbólica. Aí você tem que desvelar. Porque mito ele não é dado, ele não é dado assim como faz a linguagem racionalista. Esse modo acadêmico que a gente aprendeu, de escrever, de pensar. Você tem outra maneira de dizer as coisas. Então ali é comum, você vai ter que aprender a decodificar aquilo lá. Se a gente está falando eu estou falando aqui no Egito, do Kenneth, de Piratitu, outra coisa que a gente sempre coloca: se eu saio daquele espaço, vou para outros territórios africanos, como que se dá essa educação? Como se dá essa educação? Eu sempre costumo trazer, por exemplo, a minha experiência quando eu estou na minha aldeia. Eu sou da África Central, na cidade de Dumbe. Eu acho que comigo 3, 4 anos, você criado na cidade. Eu volto de novo com 11, 12, volto de novo na aldeia. Então a primeira coisa, assim, uma das coisas, você aprende vivendo. Você aprende vivendo. Aqui ontem eu estava na UPA, né? Lá na escola de dança, faculdade da dança. Por exemplo, a gente não tem uma faculdade de dança. Você aprende dançando, dançando. É isso. Eu cheguei no sábado, no domingo eu estava tocando batuque. Me reportei para minha avó. Minha avó, no caso, que é a minha esposa, eu sou marido para ela. Temos de cuidados, aí vem a ética também. Ela revestiu a nossa roupa tradicional. Eu voltei com 13 anos, não dançava mais, o nosso caboclo, mas eu fui lá para me ajudar com o meu corpo para dançar. Houve quem riu de mim, houve quem diz: esse rapaz está se esforçando. Uma vez, a segunda, a terceira, eu já aprendi. Mas não vi ninguém chegar: não, tem que dançar assim, assado. Não tinha. Tu entra e vai dançando. Isso é escola. Eu aprendi a pescar. Primeira vez, só tirei um peixe, porque não sabia diferenciar onde tem areia, onde tem água boa. A primeira, só observar. Observação. O povo fala de bioconstrução. Eu vi povo fazendo casas na minha aldeia. Eu fui me ajudando junto, fazer o que eu posso. Aprendi a cultivar. Enquanto meu pai tinha, você sabe fazer? Meu pai estava num processo, mas mesmo naquele período, eu aí estudando, seminarista, futuro padre, deveria sentar assim, intelectuando a família, mas só lendo. Mas ia passar vergonha. O sujeito fica só lendo o livro, enquanto meus primos, todo mundo vinha lá na casa do meu pai,
para a gente produzir. Aí depois meu pai comprava, pagava a escola para cada um, comprava material de escola, remunerava também o trabalho. Eu tinha que ajudar. Para eu receber meu caderno para voltar lá no internato, eu tinha que trabalhar. Mesmo assim, o meu pai levava. Isso também é ética, mas é ética de vergonha, de você passar vergonha. Só fica lendo livros, você não se ajuda o pessoal. Tudo é prática. Realmente, eu não ouvi, talvez alguém vai ter que corrigir, né? Ou mais velho assim, não é assim que se faz. Como ouvi também, para você amarrar, quando vai fazer aquele caso de tempo, né? O pessoal vai, não, o nome é assim. Quando você faz o nome errado, alguém te mostra, isso não acontece. É prática, gente. Agora, não significa prática, não tem uma reflexão. Há uma reflexão. Há uma reflexão em cima disso. Eu acho que a gente tem que voltar a começar a perguntar como se fabrica essa filosofia africana. Eu estou falando lá no Kennedy, e estou falando nas aldeias, estou indo e estou voltando. O que eu estou falando aqui, quem é do terreno sabe. Quando você vai no terreno, na ciência, ninguém vai chegar. Agora vem aqui no quadro, vou explicar como o lixar vai descer na sua cabeça. Ninguém vai explicar. Ninguém vai explicar. Você vai vivendo e vivenciando. Vai vivendo e vivenciando. E vai aprender. Me parece que essa educação aí que a gente não tem mais, né? Aí a pergunta é, a gente diz, não sei como eu vou colocar o termo, né? Espiritualidade é uma ciência. Agora, está vendo? Não outra palavra, né? Porque a gente está falando de espiritualidade. Tem a palavra espírito no meio ali, né? Poderia ser outra palavra. Nesse momento eu não encontro. Mas nós estamos dizendo o seguinte: nossa educação nos dá ferramentas para saber como está no mundo. E ali, quando você pega o professor Otene, que é outro filósofo, ele vai dizer que a filosofia banto está com, mas como ele está escrevendo em francês, tem a palavra être, pode traduzir como ser ou estar com, mas o primeiro sentido é estar com. Estar com o quê? Com o indivíduo, humano e com a sua comunidade. Quando você vai aprendendo, aí você sabe como transitar no mundo. Você vai entender a linguagem do mato, linguagem dos rios, linguagem da rua, linguagem da guerra, linguagem da dança. Aí sim, aí você se transforma mundo mulher, mundo mulher significa grande mundo mulher. Aí eu acho que posso ligar com a pergunta, porque a questão da ética, o que seria ética nessa perspectiva? Nosso grande símbolo vai ser Mahat, porque Mahat é como, estou dizendo de novo, é a linguagem que está embutida, né? Mas o símbolo de Mahat é aquela, uma mulher, né? Com as asas abertas, mas também são a pluma que é como símbolo, né? Aquela pluma da justiça, mas eu posso puxar ele para outros do Senado, que nós conhecemos muito como o julgamento de Ausen, os íris. Nós estamos a perguntar, por favor, a nosso favor, é o seguinte: a vida após a morte, o que acontece? Nós temos um relato africano explicando o que acontece. Mas agora, apareceu lá na Bíblia, né? Já vem, Deus vai sentar no trono, então vai julgar todo mundo. Está falando aquelas. Onde você tem uns íris sentados no seu trono. Agora, esse trono dos íris é a cadeira dos nossos reis, rainhas, no poder. Mas quando você chega a registrar a história, você vai ter o chamado Tot, que escriba, né? Tal, do lado que vai registrando, e do outro lado você, o que vai pedir para você é colocar o seu coração na balança, de um lado, Motema, esse ídolo, de um lado, e do outro lado, coloca a pluma. A pluma é a coisa mais leve. Então, está dizendo, você tem que ser muito leve.
não deve ser uma pessoa carregada de energia tão ruim. Mas isso aí, você não vai esperar só morrer. Enquanto você está nesse plano no mundo, você tem que vivenciar uma arte. Aí o que acontecia no Quebec? Ou as pessoas hoje que se ligam com a filosofia genética, quando você acorda de manhã, você vai recitar aqueles leis, 42 princípios de Mahat, de manhã ou quando você vai dormir. Vamos lembrar algum princípio. Eu não roubei, por exemplo, oferendas dos Neteru, das divindades. Eu não chutei o pobre. Eu não poluí de manhã você diz, né? Não chutarei, não roubarei, não poluirei. Cuidarei da minha sexualidade. À noite você vai dizer, eu não roubei, eu não roubei comida do Neteru, eu não chutei o pobre, eu não poluí o rio, eu cuidei da minha sexualidade e tenho outros. São 42. Para dizer o seguinte, você tem que ser muito bonito. Mentira dentro desse sistema é muito complicado, porque você vai se poluir. Agora, ninguém vai dizer que estamos pregados, não tem nada a ver. Tem que viver, você tem que ser muito leve. Tem que ser muito leve. E são os princípios que os ancestrais deixam para a gente. Mas é viver, se no mundo que vida é esse aqui, quando você vai a outros lugares da África, mas também no Quênia, eu, por exemplo, quando eu estou contando para vocês, eu cheguei na minha aldeia, está tocando o tambor lá, aí eu fico aí, o sujeito nunca aparece para dançar. Quando os outros estão fazendo a casinha, nunca aparece. Os outros vão para a caça, nunca aparece. O sujeito individualista é mal visto. O sujeito que quando vai para a caça, escolhe a sua caça. Tu ganhou uma mentira, tu fez uma pesca. Tu escolhe porque os outros não podem ver. Ou como se chama, mão de vaca, né? Esse sujeito está aí, mal visto. Aí você está rompendo com as suas regras. Cada comunidade tende a ter as nossas regras. Nós temos regras. Mas cada comunidade vai ter suas regras. Como se comportar. Quando você vai ferir essas regras aí você está fora da ética. Nossa ética tem contexto, pode mudar de uma sociedade a outra, mas tem elementos que são comuns. Nós temos alguns elementos que são comuns. Aqui eu estou falando da partilha, de estar junto, de chegar junto. Quando se traduz Mahat, a verdade, a justiça, mas Mahat também é equilíbrio, por isso balança, né? Mahat também a justiça, a harmonia. Mahat também é harmonia. Mahat também é harmonia. Mas agora, isso não significa você ser frouxo. Porque tem gente que acha agora tudo virou Mahat, todo mundo virou Zé. Não tem nada a ver. A gente aprende também, quando o nosso grupo está sendo atacado, a gente vai ter que se defender. Você vai ter que acionar esse Mahat de outra maneira. Você vai chamar o Ogum, você vai chamar o Nkosi, é outra dimensão, outra energia que você vai colocar para a autodefesa. Eu sempre falo isso aí porque quando a gente começa a trazer essa dimensão mais zen, que parece zen, aí a galera, o racista adora, porque aí ninguém mexe com ele. Entendeu? Mas aí a gente diz o seguinte, o racismo é uma força brutal, o racismo é uma tecnologia de dominação. Só que o racista, ele pode te dominar energeticamente, como materialmente. Materialmente, ele não vai te lembrar, porque aquele negócio da boa aparece. Não sei se funciona aqui. Talvez só em São Paulo, né? Aqui talvez não. Diz que São Paulo no mínimo, né? Porque estamos na Bahia, né? Boa aparência. Tu está indo procurar emprego, alguém diz, boa aparência. Aquele empregador, ele quer um sujeito sueco, que da Suíça, da Inglaterra. Tu está aqui no Brasil. Aí, se você não dá o trabalho para aquele sujeito, aquele jovem negro, aquela mulher negra, que se formou na USP, na UES, Universidade Estadual de Santana, se formou, tem seu diploma, ele chegou agora para ser emprego.
ver com o que uma pessoa negra. Você está privando a alimentação para crianças, para um monte de gente. É problemático. Mas o racista também ele pode ter manipulado só te olhando, né? Quando a gente vai no restaurante, tu entra assim, todo mundo começa a olhar e diz, aqui não é seu lugar, afinal de contas, por que está olhando? O sujeito ele pode te dominar pelo olhar. São várias camadas. Como que eu entro com toda essa filosofia? Estamos falando da ética, né? A ética é o cuidado com. Do meu ponto de vista, a ética é o cuidado com a comunidade sagrada, divindade, a comunidade do universo da natureza e a comunidade bando, entre nós, gente. Só que quando a gente olha a comunidade bando, ela é multirracial, multiétnica, né? Pelo menos no Brasil aqui. Não tem só branco. Aqui está gente de várias raças, né? Podemos ver. Lugar diferente. Então, eu preciso construir uma nação multirracial como merece. Não do jeito que está. Não é por aí? Bom, eu acho que aqui posso parar para abrir outro bloco, né? Aqui, quando vocês vão ler o livro, eu posso falar de 2 capítulos. Tem um capítulo chamado Literatura Negra e Direito de Washington. É um texto que nasceu sobre a literatura africana, né? Porque a direito humano você está trabalhando. Eu trago o texto da Lívia Natália, por exemplo, a Barra. Estou falando da polícia. Estou falando do genocídio negro. Mas quando eu aponto aquilo lá, estou também trazendo outros poemas que apontam o caminho da ancestralidade. Né? Porque se o racismo é cruel, aí a pergunta que você faz, né? Quando eu consigo me conectar com minhas energias, o racista não existe. Ele pode fazer o que quiser. Racista não é nada, claro. Mas aí eu consigo enfrentar. Mas ali tem outro texto muito interessante, pelo Vento. Ele fala das artes negras. Ele vai dizer, ele diz o seguinte: as artes negras têm uma função litúrgica, o que ele chama de liturgia cósmica. As artes negras têm a função de celebrar a vitória da vida sobre a morte. Se estou falando das artes negras, eu estou falando de muitas tecnologias que a gente vê também. E para celebrar a vida, não a morte. Isso também está presente aqui. Para a gente não achar que é uma filosofia light e pesada. A filosofia do futuro é uma filosofia pesada, porque vai tocar com o racismo e o genocídio. Tá bom? João Rocha, quem mais? Levanta a mão, colocar questões. Um bloco de 3 questões e a gente encerra aqui. Mais alguém? Alguém quer colocar questões? Teu nome é? José. José, que eu estou esquecendo. José, quem mais? Ali, José. Melhor depois João Rocha. Boa noite a todas e a todos. É muito bom ver que eu vi Basilele. Eu sou estudante aqui desde 2018, né? Então, quando eu cheguei, a filosofia africana aqui dentro da UFS ela estava surgindo e estava caminhando, né? Só que não pude pegar a disciplina e tudo mais. Então, muito que eu conheço, muitos filósofos que você estudou aqui, como Teófilo Bento e Cheikh Anta Diop, foram pesquisas, né, individuais e não pesquisas dentro da sala de aula, né? Então, esse espaço é para dizer também a importância que os estudantes que estão aqui, os professores que estão aqui, eles pensem as suas emendas curriculares, né, e pensem outros tipos de conhecimentos que não são construídos dentro dessas emendas, né? Eu curso ética hoje e dentro da minha disciplina a gente nem sequer fala de ética ao morto ou fala de qualquer outra relação que não seja dentro de uma concepção ocidental. E com base nisso, você trouxe, citando o próprio Cheikh Anta Diop, né, a falsificação da história da África. E com isso, né, o que ele traz como restauração da consciência negra africana. E com base nisso, eu queria entender se essa restauração da consciência negra africana, ela
seria uma possibilidade de reconstrução ontológica, e se essa reconstrução ontológica ela poderia ser através de uma arte, né? Quanto esse sistema ético, político de harmonia. E também uma correlação entre a filosofia de Marx, né, esse sistema filosófico, e a filosofia de Newton. E era isso, obrigado. Boa noite, parabéns pela bela exposição. Eu tenho uma questão. Felipe Alencastro alega que, nos cálculos dele, que cerca de 14 milhões de africanos e africanas foram sequestrados na África e trazidos para o continente americano, que é a menor parte para a Europa. Mas desses 14 milhões, foi apenas um terço que chegou aqui, e cerca de 14 milhões morreram na captura, e cerca de 14 milhões morreram no transporte dos tumbeiros jogados no mar, para não comprometer o resto da carga. Quando a gente olha esses números, quando a gente chega nas principais cidades, várias cidades europeias e estadunidenses, tem um museu do Holocausto judaico de 6 milhões de judeus que teriam morrido com o nazismo. Mas nós não temos nenhum do Holocausto africano e indígena. E quando quiseram fechar o colégio lá na Vitória, que a burguesia soteropolitana não queria pobre frequentando lá no colégio, eu sugeri para o secretário de Educação e o governador da Bahia que, em vez de fechar o colégio ou vender, que não ia resolver nada de dinheiro para o Estado, que criasse lá o primeiro museu latino-americano do Holocausto indígena e africano do Brasil. Infelizmente, não consegui convencer ninguém naquele momento lá. Mas no Brasil, com a escravidão e a desqualificação do negro, acabou sendo induzido que o negro é feio, o negro é burro, o negro fede, e há uma desqualificação completa, que a maioria do brasileiro não sabe que o Egito fica na África. Egito é Médio Oriente, porque ninguém poderia dizer que o Egito era burro. Logo, também seria importante comentar isso, porque essa desqualificação pesa muito para a comunidade que não tem conhecimento da história e da importância e sequer sonha que Tales de Milet foi se especializar em matemática com os africanos, assim também como os filósofos. Mais alguém? Gostaria de colocar uma questão? Cabe mais uma questão. Mais alguém? Bom, então vamos passar para as suas considerações, a sua discussão e as considerações finais, e a gente vai encerrar. Ok? Ok. Muito obrigado, pessoal. Para meu irmão, né, que já me disse que era seu primo, né? Depois vou pedir seu contato com o Jorge. E outras pessoas se incorporam aqui. Tem todo o movimento do tudo que a gente está falando, porque na prática tem muitos grupos. Grupos se encontraram para você traduzir isso numa liturgia de vida, numa espiritualidade. Tá? Aí já é um movimento que a gente faz fora da academia, e a academia não cabe aquilo lá. Eu acho que uma pergunta foi nessa direção, aí vou dar que não cabe. A academia não cabe nos problemas. Aí a gente vai falar uma coisa ou outra também. Né? Então, gostaria, outra vez, quando a gente voltar para uma liturgia, porque isso aí é o mundo científico. Você se lê o Maurício Dreger no Pensar na Rua, eu acho que vai acertar muito, porque vai dizer que a filosofia africana, no caso, a filosofia na Rua, ele tem como base o científico. Porque quando você acessa esse mundo, que pergunta de Teru, Orixá e Kisse, é outra esfera. Quando a gente está na academia aqui, esse aqui, olha, ele usa muito racional, é outra coisa. Então, eu, obviamente, gostaria de voltar em outro momento para a gente ir no outro sentido, né? Sentarmos, acender a vela, tocar um tambor. É uma maneira de se preparar para esse mundo aí. Mas se a gente pode fazer algo assim na sala de aula, assim por diante,
o que a gente fala, o que a gente ensina, a gente fala para dar autoestima. Se é para fortalecer aquela autoestima daquele estudante, não é? Daquela criança que está comigo, aquele jovem, é uma maneira de você apontar o caminho para estar nesse mundo. E aí a filosofia tem o seu papel. Aí a pergunta sobre o Ubuntu Max, né, que já voltou, eu agradeço, né, porque realmente foi bem colocado, né, bem colocado nessa direção aí. Deixa eu ver aqui como tu formulou. Eu concordo sim. Eu relaciono a proposta de Diogo, né, de restauração, né, da consciência histórica africana, ele tem a ver com o processo da ontologização nossa. Certo? Ontologização. Ele tem a ver com o que eu estou tentando fazer ultimamente. Um tudo. É filosofia, mas é a espiritualidade de tudo. Eu tenho a minha plataforma chamada Operando de Tudo. Agora, com o vídeo, quando vai embora, a gente vai sentar. E sentar, acender a vela, a gente conversar. Não é? Eu sei que tem uma galera que já está no terreiro, em outros lugares, mas a gente quer relacionar a nossa espiritualidade. E não é muito complicado. Não é complicado. Quando você faz esse caminho de autocuidados, de cuidados coletivos, a gente consegue viver nesse mundo aí, que nos massacra todo o tempo. Então, essa é a proposta. Eu sou mais prático. Mas agora, a gente escreve e tal, né? Eu acho que isso aqui é muito especulativo. Eu quero escrever alguma coisa mais sintética, que dá um caminho mais na prática. Como é essa vela, como faz aquilo, como faz aquilo. A gente já fez esse espaço durante o Covid, quando a Covid estava, né? Aliás, agradeço ao professor que está dizendo que o Covid está voltando, obviamente. O Covid está voltando de novo, né? Ele sabe isso. Nós já fizemos alguns encontros, mas a gente vai voltar. Acredito realmente em um processo da ontologização. E ontologia vem de to, onto, que é uma palavra africana, que os gregos, quando vêm, eles pegam, como filosofia também, né? Além de filos, filosofia, sofia, sopa, não sou eu a dizer, isso aí é, quando você lê o Bengá, ele encontra em sopa, seba, ensinamento, educação, que é a palavra filosofia da grega. É muito, dentro desses estudos, você que lê o Bengá, você vai ver, em algum lugar, eles têm um capítulo mostrando a presença do vocabulário africano, no caso do Kenneth, no grego. O grego bebe nas línguas africanas, no caso lá. Como o latim, eu cheguei a conversar aqui, o latim também. Deve muitas línguas africanas. O latim deve. Vocês sabem que o grande debate teológico, filosófico, né? Na antiguidade, ele está na África. Quando a Igreja Católica vai definir seus credos, credo católico, aquele teólogo, filósofo, que são africanos do continente. Não vou lembrar os nomes agora, a minha cabeça está. O Santo Agostinho, os Altos da Engenharia. Tem um outro mais famoso, mas não estou lembrando dele. Esse debate, ele está acontecendo no continente africano. E aí, quando você fala da filosofia copta, né? Sim, quando o debate está chegando, o pensar africano ele está muito embutido. Se a gente pode ter uma divinidade que é ao mesmo tempo, quer dizer, o mundo que ao mesmo tempo ele é divino e ele é humano. Mas para africano isso nunca foi um problema. Porque nós somos divinos. Esse é o segredo que ninguém quer contar. Pega o papyrus de Ani, o Ani aquele escriba, que nos mostra como que se dá esse processo de ancestralização. Ele chega na sala, ele começa a dialogar com os índios. Eu conheço vocês, você é fulano, você é fulano. Eu, Alzíris de Ani, porque nós somos da Alzíris. Todo mundo aqui é Alzíris, porque você tem energia
de alce, essa força da restauração, está em cada ser diferente. Essa é a questão. Mas muita gente também fala para a gente. Eu digo o seguinte: a gente tem a energia de alce, nós temos também a energia de alce. Existe. Porque o masculino e o feminino estão com a gente. Somente o masculino e o feminino, né? Essas duas energias ali, eles que fazem esse cosmograma nascer. Se o masculino ou o feminino não tem vida, não há vida. Vida só existe porque tem esses dois lados se complementando. Então, eu acredito assim, eu aposto na reontologização, mas agora não vai se fazer, aí assim, né? O pessoal da filosofia brasileira diz o seguinte: eu preciso fazer a síntese entre contribuição indígena, africana e um pouco de europeu, nascer até onde é europeu, né? Mas eu pessoalmente, não estou dizendo que todo mundo tem que embarcar no tempo. Eu não preciso retornar no Ocidente para ser o que eu sou. Essa é a minha opção. Eu estou fazendo essa opção ali, não preciso do Ocidente. Eu quero cada vez mais entender nossas tradições para viver nossas tradições. São muito bonitos, são muito ricos. A questão do Holocausto, né, professor, eu realmente concordo. Né? Obrigado também pela colocação, né? Eu concordo. Eu ouvi aquele movimento, houve um movimento sobre comissão da justiça e verdade, sobre a comissão sobre a escravidão. E estava ali o pessoal debatendo aqui no Brasil, né? Agora, quando na conferência de Lula, não foi fácil reconhecer a escravidão como crime de humanidade. O senhor me ter acompanhado. Não foi fácil. Mas, hoje, ele reconheceu a escravidão como crime contra a humanidade. O movimento negro foi em massa. Eu não acompanhei muito bem a discussão entre a população indígena, mas, gente, a população indígena foi dizimada. Continua sendo dizimada. Aí saiu um governo que queria quase acabar com a população indígena. Ali não tem muita diferença, só concordo. Ele foi reconhecido como crime da humanidade. Agora, para superar, se propôs as ações afirmativas. Aí que o Brasil entrou tentando a prática da política de separações. Aí, uma das saídas é, por exemplo, a questão do museu. Eu acho que é fundamental para fazer. É fundamental você colocar aí no museu. Porque, ao mesmo tempo, aquela questão, né? Ele vai ser, quando você faz um museu, vai lembrando, para nunca mais repetir, né? Dessa forma, a comunidade judaica, todo o tempo, tu mexe um pouquinho sobre a questão do Holocausto, os judeus vão em cima de você, como comunidade. Vocês viram um sujeito lá no sul, né? Aquele galera que fez uma festa, zoando ícones. O povo judeu, onde eles estão, eles vão em cima. Eu acho que a população negra, como a indígena, a gente deve se organizar nesse sentido. Eu acho, olhando para a população negra, hoje a gente não deixa passar coisas não. Hoje eu acho que está mudando, porque a gente não deixa passar. Acompanha quando tem racismo que aparece aí. Quando tem alguém nosso que sofreu racismo, os movimentos, logo eles vão. Quando a gente olha o tempo atrás, eu acho que alguém sofria racismo, sofria suicídio. Hoje me parece, a denúncia está cada vez mais forte, os movimentos são mais fortes, a juventude é mais forte que a gente. Eles vão por tudo em cima do racista, não é? Embora o nosso aparato jurídico brasileiro tenha classificado como injúria racial. Nós ainda temos um problema com o nosso magistrado, o pessoal que processa esse crime, ainda classifica como injúria racial, não é? Eu só estou tendo a dizer que realmente concordo plenamente, acho que museu, outros espaços, né? Falar disso e denunciar todo o tempo vai ser sempre importante, porque tem gente querendo esquecer, achando que não, acho que viu o governo, esse governo que saiu aí colocou o outro lá no Fundação Palmares, negacionista. O cara que dizia que não tinha escravidão, que mulheres não sofrem, um monte de mentira que a gente viu. E esse narrativo aí, gente, pegou forte. Quer dizer, onde estão os racistas? Saíram do lá, ficaram 4 anos, se mostraram, agora vamos ver se vão ficar.
Se vão ficar 4 anos, querendo dizer que não tem racismo, não houve escravidão, né? Então, basicamente, isso que eu tenho para dizer nesse momento. E as últimas palavras seria de agradecer. Sim, o professor da a questão da crise climática. Vou responder isso entrando, eu estou dando uma disciplina no curso de ENI. Eu devo ter 2 estudantes. Chama-se Análise das Relações Internacionais. 1 e 2. Aliás, quem quiser, eu recebi na minha disciplina de Sociologia Africana, eu tenho 40 estudantes. Mas tem gente de fora que eu abri, né? Me procura aí no Instagram. Depois vou direcionar você nas disciplinas, né? Uma acontece segunda-feira à noite, outra acontece sexta-feira de manhã. Aí você pode vir, ser ouvinte da minha turma, quem quiser. Tá? Então a gente vem discutindo a questão de clima, não é? O que a gente tem visto? Se você me perguntar, por exemplo, o que eu estou tentando fazer aqui, né? Da filosofia do futuro, nós estamos falando da comunidade Oruaié, que está sendo machucada. Agora, isso é devido a uma ação humana. Agora, eu não gosto de entrar nesse genérico, né? Ah, não, a natureza está morrendo. Não. Vamos dar os nomes. A gente sabe que tem todo um processo, digamos assim, do capital, e a agenda do capital, não é? As pessoas que asseguram esse capitalismo aqui, tem grupos para isso, tem empresa para isso, tem pessoas que interessam para isso, e a gente pode identificar. Agora, não vai confundir que a população indígena está desmatada, não vai dizer que não está desmatada, por nós aqui, do jeito que a gente vive. A depender também com a agricultura do indígena, né? Outros processos. Mas eu acho que aqui, se a gente pegar nessa sala, o cidadão comum não está para causar a poluição, como se diz lá, essa crise climática. A grande poluição, por exemplo, se dá pelas grandes empresas. Desmatamento, quando o Lula agora tentou só falar um pouquinho de agronegócio, tudo mudou, ficou assim o quê? Porque os banqueiros, junto com o agronegócio, desse agronegócio, que não cuida da natureza, estão numa aliança estabelecida. Então, nessa direção que eu, pessoalmente, eu tento discutir. Conjuntamente, porque eu faço parte, né? Falou aqui da plataforma Agro do FINAT. É uma plataforma da ONU que discute os direitos da natureza. Né? Eu falo de direitos do Uruguai, falo de direitos do biológico, esse é o termo que eu uso. Seguiu uma raciocínio teoria aqui. Porque nós somos beleza. Ser humano é natureza. Aí você vai pegar o Alebrito. Alebrito é um astrofísico, né? Baiano, daqui de Feira de Santana, professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Astrofísica. Ele estuda os elementos químicos dos ácidos. Esse é o estudo dele. Quando ele faz o estudo dos ácidos, em algum lugar também ele estuda, uma vez a gente fez um encontro, ser humano. Uma das respostas que ele deu para a gente, ser humano, seu corpo está cheio de água. Nosso corpo tem mais água do que qualquer outro elemento. Hidrogênio, né? Chama água, né? É termo químicos. Lembra que eu estava falando de mundo? As águas. Vai e volta, as águas estão presentes. Então, dentro dessa perspectiva, machucar a natureza, essa crise ambiental climática, tem a ver com o descuido, a não prática de uma arte, não prática de uma arte, de uma ética de cuidado para com a comunidade uruguaia. Aí, se você afeta a natureza, vai afetar a gente. Então, a gente tem toda uma discussão que pode ir longe, a partir do chamado de racismo ambiental. As delegações brasileiras, negras, que eu estou acompanhando, estão conseguindo ligar o racismo ambiental com nossos problemas diretamente. Só que, a depender de quem está levando a agenda, o sujeito vai falar da floresta amazônica, da Amazônia, mas não vai falar da população indígena. Como tu pode falar da floresta
Vocês falaram do mundo, dos povos que estão lá. Então, pessoas humanas que moram na floresta são parte daquela realidade. Quando eu vou puxar um debate sobre o clima, eu preciso falar de gente, porque a gente chama de uma ecologia urgente, a ecologia aprofundada, não uma ecologia light, soft. Você também tem uma ecologia soft, que fala do mar, do rio, ficou muito bonitinho, só que não fala de gente, não fala de pessoas. Esse modelo de ecologia é muito perigoso, vai servir para alguns interesses. Então, algumas pistas, né, que eu posso dar nesse momento são esses aí. Nesse livro tem um capítulo sobre filosofia do mundo e os direitos de opósito. Eu faço aquele caminho. E o próximo livro que vai sair só trata de direitos de opósito. Aí eu vou fazer uma relação. Você pode aproveitar, né? Eu fiz um caminho ali. Esse caminho que eu estou colocando no novo livro, mas com bastante detalhes. Tá bom? Sou esse professor. Agradecer ao professor Basilelli.